Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Espero que estejam todos bem e que Deus os abençoe nesta noite. Como vocês estão vendo, estou fazendo a abertura do programa de Dom Gregório hoje. Ele não estará presente devido a compromissos assumidos anteriormente e, lamentavelmente, também na semana passada, devido a uma série de compromissos, missas, reuniões que ele teve que fazer, não tivemos a oportunidade de gravar o programa de hoje. Mas, para que você não fique na saudade e não fique no vácuo, vou trazer hoje para você um programa de Dom Gregório Paixão chamado Comunhão e Vida, que ele fez ao longo de 2013 para a cidade de Teresópolis. Foi passado esse programa, passou lá numa TV local. E também aqui em Petrópolis, numa TV local aqui também, muitas pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar esse programa, tanto em Teresópolis quanto aqui em Petrópolis. Mas muitos não assistiram, muitos não conhecem, e por isso, aproveitando essa deixa que Dom Gregório nos deu, vamos estar publicando semanalmente esses vídeos desse programa. E começando a partir de hoje, então, com essa publicação. Então, depois eu anuncio quando vai ser os dias que esse programa vai entrar no ar, mas você fique ligado no canal de Dom Gregório Paixão no YouTube. Lembro, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos para que a evangelização e as palavras do nosso pastor possam chegar a todos os lugares. Então, aproveite o vídeo de hoje. Fique com Deus e até a próxima terça-feira. Estamos de volta aqui na residência Dom Gregório para falar de arte sacra. Dom Gregório, o senhor também é um artista, né? Pois é, aliás, você também é artista, né? Você é artista plástico, eu também fiz artes plásticas, né? Dentre outras coisas, mas eu gosto muito da arte sacra e gosto muito da arte de uma forma geral. Eu acho que a arte nos liga muito a Deus, nos liga muito ao pensamento desenvolvido no mundo. E a igreja, durante muito tempo, a igreja foi, digamos assim, o local onde se preservou a arte, né? Se preservou a cultura, não é isso? Durante o longo tempo da história, né? Eu acho que mais ou menos durante quase 1000 anos ou mais disso, a igreja deteve, digamos assim, quase que o poder sobre as artes, porque elas foram desenvolvidas, a igreja sendo mecenas, né? Contribuindo, dando financeiramente para que esses artistas pudessem desenvolver, e dentro da igreja nós percebemos as grandes transformações do mundo da arte, não é? Se no Oriente a arte ficou muito presa aos padrões estilísticos, né, em um determinado tempo, a mesma coisa durante muitos séculos, a igreja contribuiu para, digamos, o nascimento, por exemplo, do gótico, né, mesmo o românico, que é anterior, no período moderno, das construções modernas. A igreja sempre esteve muito ligada às artes, porque ela sempre ela entendeu as artes como expressão da beleza, expressão da graça de Deus, expressão do divino, não é? E por isso ela contribuiu tanto. E nesse programa nós vamos falar muito sobre isso, e quem o senhor trouxe aqui para conversar com a gente sobre esse assunto? No programa de hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais, o padre Rodrigo Alberti, que é pároco em Parada Modelo, é teólogo, né, filósofo, e trouxe também uma historiadora, nossa querida Elizabeth Mahler, que está aqui conosco, trabalha muito para a diocese na área de arquivos, na área de pesquisa, então são as pessoas que vão contribuir conosco nesse nosso bate-papo. Aliás, Elizabeth, você trabalha com arquivo, você mexe um pouco também com esse acervo que a igreja, principalmente a nossa diocese aqui em Petrópolis, tem, não é? O que acontece? O meu trabalho no arquivo, eu trabalho no arquivo da Catedral de São Pedro de Alcântara já faz 4 anos, né?
Então, é toda a documentação da igreja, desde, eu posso dizer, 1822. Então, a igreja possui uma documentação muito rica e que está, logicamente, sendo catalogada e preservada, né? Então, são documentos. No que diz respeito à própria arte sacra também, há um levantamento, sim. O Dom Gregório formou a comissão diocesana agora, esse é o nosso trabalho, para que a gente possa realmente levantar toda a arte sacra da diocese, e ela tem realmente peças belíssimas e que merecem ser contempladas por todos e que às vezes elas ficam assim escondidinhas por questões de segurança mesmo e talvez até que precisam de algum tipo de reparo. E esse é o trabalho que a gente pretende desenvolver na diocese. Você tem aqui alguma coisa para explorar do conhecimento aqui do nosso anfitrião? Olha só, eu preparei algumas perguntas, como o Dom Gregório mesmo disse, sobre o barroco, né? A gente tem um barroco mineiro que é, né, praticamente indefinido, muito mais, né? E a 7ª Primavera dos Museus, esse ano, o tema trabalhado foi Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira. Isso é extremamente importante. Então eu gostaria de perguntar ao Dom Gregório, dentro desse contexto, como é que o senhor classificaria o papel do negro na arte sacra brasileira? Estamos falando dentro desse contexto do barroco mineiro, século XVII, XVIII até o século XX. Até porque o senhor conviveu lá, principalmente em Salvador, muito com essa cultura, né, que o negro trouxe para a arte, né? E também meus estudos de antropologia, especialmente durante o mestrado, foi sobre o homem negro. Então, realmente estou muito enfronhado, digamos assim, com a cultura, com a história do homem negro, né? Especialmente no Brasil e também na área subsaariana, na África. Mas eu respondendo a sua pergunta, Elizabeth, eu acho o seguinte, veja só, a importância do homem negro na nossa cultura, não vou nem falar da culinária, porque isso foi também muito importante, especialmente naqueles estados que receberam mais negros, né, como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e o Maranhão, são estados que realmente receberam um número maior de pessoas negras, né, de escravos que vieram para o Brasil, de negros que foram aqui escravizados, mas a importância, esses negros trabalharam na arte de uma forma geral. O que nós temos de igrejas construídas, o que nós temos de talha, de boa parte da talha brasileira, especialmente da talha barroca, o que nós temos da composição dos madeiramentos, dos estudos de madeiramentos, tudo isso foi feito pelos negros. Claro que os negros, eles não eram os oficiais, eles não eram aqueles que estavam à frente, ou seja, não eram os arquitetos, não eram os engenheiros, porque pela própria situação, mas eram práticos, né? Eles aprendiam a talhar perfeitamente, não é? Eles aprendiam a construir com uma perfeição incrível. E nós temos muitos monumentos, especialmente as igrejas de Nossa Senhora do Rosário, que foram desenhadas, que foram construídas, que foram talhadas em todos os sentidos, né, prontas, pérolas que nós temos da arte barroca brasileira, feita por negros, às vezes sem a participação nenhuma do homem branco, né? Então, o negro teve uma participação fundamental. E nós sabemos que muitos mulatos, calcula-se que o Aleijadinho também seja mulato, né? Existe história sobre isso. Então, muitos mulatos contribuíram profundamente para o engrandecimento da arte brasileira. Portanto, preservar essa arte é fundamental. Por outro lado, também, é importante que a gente diga, às vezes nós encontramos na talha brasileira sinais da religião dos negros, ou seja, eles estavam dentro de uma igreja católica esculpindo e às vezes eles colocavam um símbolo, não é, ligado à cultura ou um símbolo ligado à arte negra, ou então eles conseguiam esculpir digamos, seres alados, os anjos, etc., né, com um aspecto negro. Ou seja, eles também enfronharam, embora de uma forma assim muito peculiar, muito cuidadosa, muito discreta, mas eles também puderam colocar ali já um pouco da sua cultura e também da face brasileira, né? É bonito nós percebermos como o negro participou a religiosidade, né, dentro desse processo da criação artística. Porque a gente vê que o barroco, ele vem logo assim, depois do Renascimento, em que a sociedade, o homem
dar uma revisitada lá nos gregos, então, para refazer a questão da estética, mas o barroco entra com uma conotação muito religiosa, né? Qual é a influência da igreja nesse processo? Por que da igreja dar tanto valor, assim, em determinado momento da história, para essa criação artística? Eu vejo só, se a gente olha, fazer uma comparação aqui tola, mas eu acho que serve, a gente comparando o gótico com o barroco, se a gente fizer uma comparação, né? O gótico, as ogivas, elas elevavam o homem. Quando você entra na igreja gótica, você parece que você é puxado, você fica quase que num estado, né, cataléptico, assim, de sendo puxado pela beleza, pela altura, pelo brilho dos vitrais, etc. Aquilo era o gótico. O gótico é extremamente simples, a parte interna da igreja, e a parte externa sempre muito rebuscada. Esse é o gótico. O barroco vem com outra resposta. A parte externa do barroco é sempre extremamente simples, e o interno extremamente rebuscado. De algum modo, o período barroco queria colocar o homem diante da grandiosidade de Deus. Quando você entra na igreja barroco, é como se fosse o seguinte: você está aqui na antessala do céu. Né? Você está aqui na antessala daquilo que você vai encontrar. Imagine o esplendor quando você estiver no reino dos céus. Então, todo o movimento, né, os esses barrocos, tudo aquilo que a gente encontra no barroco, a cor, o ouro, tudo, a cor, o ouro para os antigos era a cor da divindade, né, de Deus. Então, tudo aquilo leva a essa complexidade do religioso. E, ao mesmo tempo, se o gótico, por exemplo, puxa você para cima, o barroco, de algum modo, oprime você, né? Para dizer o seguinte: você é pequeno diante dessa grandiosidade, né, desse rebuscamento, né? Você nunca vai conseguir entender a grandiosidade dessa obra. Não é? Deus é muito complexo. Você é uma pequena partícula dessa grandiosidade. E a gente vê que também é o complexo do pensamento da sociedade, porque a arte é nada mais, nada menos do que o resultado de uma reflexão. Então, a poesia era barroca, era rebuscada, não é? Nós temos grandes, né? Gregório de Matos, tantos outros. Então, a poesia era rebuscada. A literatura, naquele período, é uma literatura rebuscada. Né? A roupa é rebuscada também, né? A roupa também é barroca. E as igrejas refletem justamente esse pensamento da sociedade, porque o artista leva para a arte, né, aquilo que ele vive na sociedade. Por isso que hoje, de algum modo, a arte que faz a cabeça de boa parte dos artistas é uma arte mais contemporânea, uma arte mais conceitual. Né? Por quê? Porque é o reflexo dessa sociedade. Ela pensa assim, então o artista reflete também esse pensamento. Aí, né? Padre Rodrigo estava... O barroco mostra a beleza, né, onde o artista vai exprimindo, né, e também a dramaticidade. Isso. Né? Então, por exemplo, Semana Santa é muito carregada, né? Muitas expressões, as imagens do Cristo crucificado, o Senhor dos Passos, né? Tudo isso mostrando também o sofrimento, né? Eu acho interessante isso. Mas, diante disso tudo, a gente vê a beleza. Né? Eu gostaria, uma vez o senhor falou em alguma homilia, a questão da beleza. Né? E o homem, ele busca a beleza. Né? O ser humano tem necessidade do belo. Né? Então, em cada época da humanidade, vai mostrando a beleza, beleza, beleza. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, falando do tema do negro, né, que mostra a sua beleza na arte barroca e depois, né, até antes, com a África. Né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da beleza hebraica, da beleza grega, da beleza, né, que vai mostrando o valor da arte nesse sentido. Sim, né? É interessante. A palavra beleza é uma palavra que vem do sânscrito lá atrás, né? Uma língua muito antiga, e soma de 3 palavras que também vai influenciar a língua hebraica, que é beleza. Né? Então, B vem de Beth, que significa casa. El significa Deus. Tsa significa brilho. Beth El Tsa significa a casa onde Deus brilha. Então, beleza significa isso. Então vejam só, beleza não é aquilo que a gente acha como um padrão, eu acho bonito isso, aquilo, mas tudo aquilo que tem, é capaz de mostrar um brilho, uma diferença, isso é belo. Por isso que é uma loucura você dizer, bonito é o branco, o negro não é bonito, bonito é a construção europeia, na África a construção não é bonita, bonito é o vermelho, o azul não é bonito. Tudo aquilo que para mim reflete a grandiosidade da obra de Deus, isso é beleza. Né? Então, e a gente vê que isso vem de todas as culturas. E, geralmente, a palavra beleza está ligada ao divino. Se nós olharmos os primeiros monumentos gregos, se a gente olhar os monumentos, por exemplo, os Moás da Ilha de Páscoa, né?
é tudo ligado ao divino, né? Os monumentos que sobraram para a humanidade estão ligados ao divino. Se a gente vai ao Egito, as pirâmides, aquilo foi também feito para, né, para o deus Ra, né, etc. A gente até conhece o nome dos construtores por causa daquelas construções, não é? Kelps, Kefen, Miquerinos. A gente é capaz de conhecer o nome daqueles homens por causa da obra que eles fizeram, que engrandece o homem, mas também ao mesmo tempo aponta para o céu. A gente vai mesmo no Egito, o templo de Karnak, né, é uma obra também dada para o divino. A gente vai para Israel, o templo de Jerusalém é uma obra dada para o divino. Se a gente vem aqui na América Latina, tanto no México, no Peru, em toda a América Latina de uma forma geral, Guatemala vai descendo ali, Honduras, El Salvador, aqueles zigurates, que nos lembra muito os zigurates da Babilônia, todos eles foram dados para o divino. E por que eles são tão belos? Porque as pessoas diziam o seguinte: para Deus o melhor, para Deus a beleza, porque Deus é o belo por natureza. A gente vê isso, inclusive, como reflexo no cristianismo. Quando a gente diz o Senhor é o bom pastor, não é? Eu sou o bom pastor, Jesus falou dele mesmo, a palavra bom devia, você usar a língua grega, não é? Ali devia ser agaton, agatos, bom. Mas a palavra que está no texto da Sagrada Escritura é kalos, que significa belo. Se a gente fizesse uma tradução exata daquilo que Jesus falou, eu sou o belo pastor, no sentido de beleza. Eu sou o pastor completo, eu sou o pastor perfeito. Né? Eu sou bom, eu sou o belo pastor. Então, vejam que atrás da palavra beleza existe um contexto muito mais amplo que é dado para Deus, única e exclusivamente, porque belo com letra maiúscula é Deus. E ao lado da beleza existe também uma outra coisa que é a elegância. O que significa a palavra elegância? Por exemplo, aqui nossa Elizabeth é toda elegante, né? Sempre elegante Elizabeth, né? Sempre magra, elegante. Então, o que significa a palavra elegância? É também uma palavra que vem de uma língua antiga, vem também do hebraico, como vem do sânscrito. Elegância, elegancia, Deus, gan, vestir-se, né? E tia, não é? Com as vestes. Então, elegância significa vestir-se com as vestes de Deus. Né? Então, revestir-se, melhor dizendo, com as vestes de Deus. Então, daí, os templos foram criados exatamente por causa disso. Quando você entra no templo, você se sente revestido da veste de Deus. Né? Elegância vem daí. Quando você ingressa em um templo, você se sente totalmente coberto pelo manto de Deus. Daí os templos serem tão belos e precisam ser conservados, porque eles significaram, ao longo da história da humanidade, esse desejo dos homens estarem cobertos pelo divino, cobertos por Deus. Há alguns questionamentos, né, porque na própria Sagrada Escritura fala-se a respeito de ícones, de não se retratar santos, não se fazer imagens, né? Dom Gregório, a questão de imagens, né, a beleza, a arte, né, os homens sempre procuraram representar o ser superior, Deus, né, as divindades, né? Como que a Sagrada Escritura coloca a questão das imagens? Né? Nossas igrejas são repletas de imagens, né? Nós católicos sabemos que remetem, que nos lembram, né, os amigos de Deus, mas como que na Sagrada Escritura, né, se traz esse tema das imagens, né? Às vezes somos questionados e talvez não sabemos dar respostas, né? Como que se coloca essa questão das imagens dentro da arte, dentro da beleza, dentro da arte sacra também? Exatamente, perfeito, Padre Rodrigo. Veja só, primeiro, vamos ao livro do Levítico, o Antigo Testamento. O livro do Levítico diz que nós não devemos esculpir imagem, né? Sim. Mas não podemos esquecer que essa é uma frase da Escritura com outras, a gente pode encontrar outras frases, por exemplo, no Antigo Testamento, nesse mesmo livro, vai dizer que a gente não pode comer carne de porco, mulher não pode cortar cabelo, não é? Se uma mulher estiver menstruada, o homem não pode tocar, se tocar fica impuro, nem tocar no sentido de colocar a mão, não é? Se uma criança nasce, a mulher fica impura, se for menina, fica impuro, se for menino, fica impuro durante, se eu não estou enganado aqui, uma semana, se for menina, 2 semanas. Então, ou seja, todas essas leis, hoje, nenhum de nós cristãos, nós seguimos essas leis. Né? Dentro de um contexto. Dentro do contexto social da época. Sim. A primeira coisa é saber disso. Então, pegar uma frase da Escritura
e achar que ela é definitiva, isso tem que ter um cuidado muito grande, porque tem que ver o que a gente lê antes e o que a gente lê depois. Depois existe uma diferença muito grande. Uma coisa é você esculpir um Deus, a outra coisa é você esculpir uma imagem. Uma coisa é eu dizer, essa fotografia aqui é a fotografia de Deus, olha aqui, a fotografia de Deus. A outra coisa é eu dizer, essa fotografia aqui é a fotografia da minha mãe. São coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando você tem uma imagem aqui, nós temos uma imagem esculpida. O próprio nome remete, imagem, ou seja, é imagem de alguma coisa que é existente, mas aqui é apenas uma imagem. De que é feita essa imagem? De madeira, apenas de madeira. Agora, ela me remete, como uma fotografia da minha mãe, aquilo que está vivo no reino dos céus, não é? Então, nós temos que separar duas coisas. A igreja, ao longo dos séculos, nunca esculpiu um Deus. Esculpiu imagens dos amigos de Deus, como nós colocamos em praça pública a imagem de Tiradentes, a imagem do Duque de Caxias, a imagem dos nossos heróis, os bustos daquelas pessoas que contribuíram para nós. Não são deuses. Aqui não é Deus. A igreja adorou desde lá de trás até hoje em dia, adorou alguma imagem, nós adoramos uma imagem, isso aqui é para ser adorado? Não. Isso aqui é para ser venerado no sentido de respeito. Como você cuida de um vaso de cristal, você cuida de uma imagem. Só que, quando eu vejo Tiradentes, eu digo para o meu filho, olhe, aquele dali foi um herói da pátria, se chama Tiradentes, ele morreu enforcado, e aí eu conto da história. Quando eu olho uma cruz, eu olho ali, nos lembra Jesus Cristo, não é? Claro que aquela cruz não é Jesus Cristo, claro que Tiradentes não está ali vivo naquela imagem, claro que Maria não está viva nessa imagem. Então a gente tem que lembrar primeiro essas coisas. Depois, a gente tem que saber que os primeiros cristãos sempre desenharam as imagens desde os primeiros séculos. Nas catacumbas de Roma, já na passagem do século I para o século II, isso 60 anos, 70 anos depois de Jesus, lá já estavam desenhadas imagens de cenas bíblicas. Por quê? Porque as pessoas não têm uma Bíblia na mão. É uma loucura imaginar que as pessoas no passado têm uma Bíblia na mão. Ninguém tinha Bíblia na mão. Em primeiro lugar, 95% da população mundial era de analfabetos. Para começar, é o primeiro ponto. Só 5 pessoas sabiam ler, e eram os mais ricos. Depois, como é que as pessoas sabiam a história da humanidade, etc? Através daquilo que era esculpido. Então, os primeiros cristãos desenhavam cena da última ceia para dizer, na última ceia se deu tal coisa. Desenhavam a presença de Jesus no colo de Maria para dizer, Jesus teve uma mãe, chamada de Theotokos, a mãe de Deus. Então, estava lá, Jesus sentado, o menino que é homem e Deus sentado no colo da Virgem, para falar da história de Maria. E muitas outras passagens da Escritura. Aquilo ali não era para ser adorado, é apenas para lembrar. Tanto que essas pinturas eram chamadas de a Bíblia dos analfabetos, a Bíblia dos ignorantes. Por quê? Porque as pessoas não sabiam ler, mas ao olhar a cena, elas entendiam perfeitamente. Porque lá estava um homem saindo pela porta, era Judas que havia atraído, estava João com a cabeça deitada no ombro de Jesus, para lembrar da cena que fala a Escritura. Então, tudo isso aí faz parte de um contexto cultural, não é? Desenvolvido ao longo dos séculos. Depois, não podemos esquecer, pegue sua Bíblia, leia o primeiro e o segundo livro dos reis, e vocês vão ver lá que, esculpindo o templo de Jerusalém, eles fizeram arcanjos e anjos, querubins e serafins, esculpidos em madeira de cedro, que foram colocados alguns sobre as arcas e outros nas portas do templo, né, dos Santos dos Santos. Ou seja, já no templo de Jerusalém existiam imagens esculpidas e ninguém achava que aquelas imagens aladas, que eram anjos, né, jovens com asas às costas, que aquilo ali era Deus. Então a gente tem que lembrar disso. Então a igreja vê essas imagens para recordar os seus heróis. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, quem foi, me diga o nome, Márcio, do seu tetravô, né? Há 4 gerações atrás, eu quero que você me diga o nome de quem foi, o nome do seu avô completo e de sua avó. Você lembra? Você não lembra por quê? Porque não se esculpiu a imagem, não se fez um retrato para colocar lá para você dizer, olha, isso aqui foi meu avô, isso foi minha avó. Mas se eu chegar aqui para os príncipes que estão aqui, os descendentes da princesa Isabel, do Dom Pedro II, eles vão dizer quem foi a princesa Isabel, Dom Pedro II, quem foi Dom João VI. Por quê? Porque tem lá esculpida a história dessas pessoas, os quadros estão lá com os nomes. Então, para que a gente não esqueça os heróis, a gente pinta os quadros, para que a gente não esqueça os amigos de Deus, a gente esculpe as imagens, mas são simplesmente imagens. Quando a gente ora e está diante de uma imagem, assim por diante, a gente quer dizer o seguinte, a exemplo de você, eu quero chegar a Deus. Ao seu exemplo da sua vida, eu quero chegar ao Senhor. Elizabeth tinha uma pergunta Olha para só, fazer. pegando o gancho aí
né, do que o Dom Gregório falou, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto, há 463 quilos de ouro. É um esplendor, uma coisa maravilhosa. Eu estive lá as 2 semanas. E o que me chamou a atenção, num dos altares laterais, foi uma imagem esculpida de São Miguel Arcanjo, né? Mão esquerda, a balança. Eu sou uma profissional do direito, também sou juíza de paz, então me chamou muita atenção. Na direita, uma lança e sob os pés, a figura de um negro. E o próprio guia, né, contou a história sobre aquela imagem. Então eu gostaria de perguntar para o senhor, como é que o senhor interpretaria essa manifestação artística, colocando o negro subjugado, ou seja, aos pés, colocando ele num patamar de total inferioridade, quando a gente sabe que do lado de fora, o próprio calçamento, que é chamado pé de moleque, que eu acho muito engraçado e até muito bonito, foi feito pelos negros. Então, algumas imagens, inclusive alguns quadros, retratando o negro como a personificação do inferno. Então, eu gostaria que você dissesse isso para mim. É a cabeça do artista? É o quê? Como é que a gente pode interpretar aquilo? Elizabeth, é a mentalidade da época. Nem sempre o negro foi escravo. Pelo contrário, o negro foi escravo bem posteriormente. Né? Embora já tivéssemos escravos negros já desde o período medieval, com a mobilização, né? Na Grécia os escravos eram brancos, eram na época de Jesus já havia os escravos brancos. Escravos brancos, né? Nós sabemos. Aqui vieram os escravos negros. Claro que a cor da pele, não é como sempre, em todas as culturas, a escuridão, o medo. Né? Para o oriental, por exemplo, a lua é mais importante do que o sol, porque a lua vence as trevas. Não é? E as trevas estão muito ligadas com a cor negra, não é? Que é a ausência de cor, na verdade. A cor preta, né? Isso aqui é a ausência de cor. Então, qual é o resultado? Então, se pegou aquela imagem daquilo que se temia. O escravo era temido também, porque ele era forte. Né? Tanto que ele fazia os trabalhos. Então se coloca ali a imagem, às vezes de um dragão, às vezes de um negro, etc. Mas é a mentalidade da época. Primeira coisa, a gente tem que lembrar disso. Depois a gente tem que saber o seguinte, que na sociedade brasileira, a gente fala assim do negro assim por diante, mas a forma que você tinha para se mostrar socialmente superior era ter escravos. Os negros libertos tinham escravos negros. Sim. O próprio Zumbi, não sei se as pessoas sabem, Zumbi teve escravos negros. Ele, que é considerado tal, né? Mas Zumbi teve escravos. E houve uma revolução, né, no Quilombo dos Palmares dos escravos de Zumbi. Zumbi mandou matar os escravos negros. Porque isso era um padrão de normalidade. Como hoje em dia, por exemplo, que eu acho que é um padrão de escravidão na sociedade brasileira, alguém recebeu o salário mínimo. Quem recebe um salário mínimo e pega 2 horas de ônibus para ir e para voltar, é escravo. Daqui a 100 anos, 200 anos, nós vamos dizer, a sociedade escravizou homens pagando salário mínimo, deixando eles escravos dentro de ônibus para trabalhar para a gente, agora com a consciência de que estava tudo muito assinado. E também eles achavam isso. Então, a gente tem que lembrar disso agora. Então, o negro era sempre colocado como subjugado, dentro da igreja, como fora da igreja, em toda a sociedade, porque era normal naquele período que fosse assim, o que na verdade é péssimo. Hoje nós olhamos dessa forma. Mas se eu tivesse 200 anos atrás, certamente eu acharia que era tudo muito normal, porque era o padrão. Tanto que os negros que eram maioria, eles achavam também que aquilo era normal. Por quê? Porque eles viviam numa África onde os negros eram escravizados. A gente não pode lembrar que nunca um branco foi à África para entrar na floresta, pegar homens negros para trazer para o Brasil. Os negros que foram trazidos para o Brasil, eles foram escravos lá na África. Quem vendeu foram os negros que venderam os negros para os brancos. Então eles já estavam escravizados lá. Eles vieram aqui, não é? Agora, naturalmente, escravidão lá, escravidão aqui, seja lá em que lugar for, é uma coisa abominável, não é? Mas, infelizmente, também isso na arte o artista colocou. E certamente foi um artista branco que colocou. E pode ter sido até um artista negro que esculpiu e colocou lá seu inimigo, a cara do seu inimigo, lá embaixo. Agora, aproveitando, se vocês me permitem, sobre essa questão do ouro nessa igreja, uma vez na sala de aula, um colega meu disse assim, professor, lá em Salvador, não é? Deviam tirar essa igreja de São Francisco toda pintada de ouro, não é assim? Que é uma casquinha de ouro em cima da madeira, né? Então, pintada de ouro, ela é folhada a ouro, deviam tirar isso aí e vender para os mais pobres. Aí o professor de história deu uma resposta incrível, ele disse, olhe, jamais uma igreja barroca pode ser destruída e jamais nós devemos vender esse ouro
para pessoa alguma. Porque o ouro brasileiro, ele ia todo para a Holanda. Todo para a Holanda, porque como Portugal não manufaturava, como não produzia, comprava os produtos da Holanda e pagava com ouro brasileiro. Nós construímos a Holanda. A Holanda foi construída com ouro brasileiro. Qual o resultado disso? O que ficou foi dado a Deus. Então, o que ficou foi prova da resistência do povo que sabia que, dando a Deus, o ouro ficaria no Brasil. Então, o que sobrou de ouro, essa quantidade que é mínima, não chega nem em 0,5%, isso aqui nós devemos conservar porque é nosso. É prova da resistência do povo brasileiro que deixou o ouro aqui através daquilo que foi dado para Deus. Porque o resto foi tudo levado para a Holanda, para Portugal, foi tudo tirado da gente e está tudo lá hoje em dia. E se você vender uma obra de arte hoje, as obras de arte no Vaticano, por exemplo, ou dentro de uma igreja aqui em Petrópolis, ou o túmulo lá dos imperadores, tá tudo, é de graça. Você entra, você vê. Se nós vendermos uma obra de arte, como essa imagem ou um quadro que está aqui na minha casa, isso vai passar lá de uma pessoa muito rica e ninguém jamais verá, né, mais. Então é fundamental que essas obras permaneçam na mão da igreja para que todas as pessoas pobres ou ricas tenham acesso a essa arte. Na verdade, a igreja preservou, né, essa parte da cultura, né? Muita coisa do que se tem em termos de cultura foi preservada pela igreja por causa disso, né? Por estar lá, né? 54% dos monumentos mundiais pertencem à Igreja Católica. Esse material está totalmente à disposição da população gratuitamente. Claro que existem alguns museus que são pagos. E aqui no Brasil, cerca de 70% do patrimônio tombado pelo Estado brasileiro pertence à Igreja Católica. Então, é impressionante, né? E a gente ouviu um questionamento da opulência da igreja. Na verdade, a preservação desses bens custa caro, não é? Exatamente. E é interessante que esses bens pertencem ao povo. Nós somos guardiães, ou seja, a igreja guarda, mas a igreja de Aleijadinho, a catedral de Petrópolis, tudo mais, isso não pode ser vendido. É um patrimônio de arte que pertence ao povo e deve estar aberto ao povo. Essa que é a grande beleza desse patrimônio estar na mão da igreja. A questão da arte está a serviço da liturgia, podemos dizer assim, né? A arte sacra religiosa, né? Católica no caso, né? Como que o senhor vê, né? O que o senhor pode falar para a gente dessa questão da beleza da liturgia, que a liturgia também nos fala de Deus, né? Principalmente, né? De que forma associar, embora hoje tenha se perdido muito a beleza da liturgia, né? Por celebrações não tão bem organizadas, preparadas, né? A questão de paramentos. Nós temos uma riqueza de paramentos, embora muito se perdeu, não é? Muitas imagens se perderam, não é? Com o tempo, com a deteriorização, não é? Com o roubo. Então, como resgatar isso? Se a diocese tem algum projeto, não é? Alguma visão para o futuro, para resgatar tudo isso enquanto valor artístico, valor cultural, né? E valor do povo fiel, não é? Que, como o senhor mesmo disse, é tudo do povo, né? Eu acho, a primeira coisa, Padre Rodrigo, eu diria, nós não podemos empobrecer os pobres, para começar, né? Desculpe-me aí trazer essa frase, mas é uma frase de Joãozinho 30, né? Intelectual e rico que gosta de pobreza, né? Porque estão lá em cima, estão naquele pensamento, vão para os melhores hotéis, vão para, né? Eu conheço muita gente, inclusive teólogos, que vão para os melhores hotéis para refletir sobre pobreza. Vão para a Europa falar sobre, né, pobreza, né? Isso é num hotel de 5 estrelas. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que não apenas para Deus, mas para as pessoas e principalmente para os mais pobres, nós temos que dar o melhor, não é? Então, quando você vai para uma liturgia, você tem que oferecer o melhor. Claro que existe uma diferença entre beleza e luxo. Luxo deve ser sempre jogado de lado, porque o luxo representa apenas a superficialidade de um conhecimento. Isso é uma coisa. A outra coisa é você oferecer para as pessoas uma forma bela de você rezar. Um canto bonito é maravilhoso, não é? Uma veste litúrgica, não é? O sacerdote tem que estar bem vestido, porque ele é um líder da comunidade, ele vai falar para o povo. E as vestes foram somadas através dos séculos. Ninguém hoje anda na rua, por exemplo, com uma roupa do século XVII ou XVIII, mas se adapta a essa veste para a nossa mentalidade. Pode-se também, inclusive, em determinados momentos, utilizar uma veste mais antiga pela sua beleza, não é? Os estandartes são maravilhosos, né? Quando que a igreja começou a adotar o sacerdote essas vestes assim, a estola? A veste sacerdotal, na verdade, ela é
a consequência de uma história que já vem lá do judaísmo. Um sacerdote no judaísmo, ele usava uma túnica branca, por isso que o padre usa uma túnica branca, ele usava uma faixa aqui sobre o seu ventre, né? Aqui com 12 pedras, lembrando as 12 tribos de Israel, cada pedra tinha uma função diferente. Ele tinha, não é, uma mitra, no caso invertida, que usava sobre a cabeça, isso era do sumo sacerdote, não existia uma capa, ou seja, existia toda uma veste litúrgica para aquele que ingressava no Santos dos Santos, que era o último lugar do Templo de Jerusalém, onde ficava a Torá. Então, quando a igreja se torna totalmente independente, especialmente a partir de Constantino, ela vai assumir as vestes judaicas, por causa da liturgia, pela beleza da liturgia, como também vai assumir as vestes que os sacerdotes já usavam no Império Romano. Então, a soma dessas duas coisas. Por quê? Porque se queria dar à liturgia, né, uma beleza para aquelas pessoas que estavam já acostumadas à beleza romana das liturgias pagãs, digamos assim. Então, se cristianiza aquilo que já era conhecido. E, ao mesmo tempo, se toma do judaísmo aquilo que era belo, que vai aparecer no livro do Apocalipse. Então, a liturgia ela foi sendo elaborada durante os séculos. Né? Um determinado momento entre os hinos, um determinado momento entre os cânticos mais simples, como o gregoriano, que vai surgir na igreja a partir do século III, século IV. Então, a polifonia que vem no século XVII. É com o tempo que tudo isso vai sendo elaborado. E como até hoje a igreja também elabora determinadas vestes para os ministros ordinários da comunhão eucarística, é aquilo que a gente faz. Ou seja, são vestimentas para dizer, aqui são os nossos oficiais, são aquelas pessoas que estão prontas para preparar esse culto e fazer com que esse culto se torne belo. Belo pelo belo? Não é apenas isso, mas é para facilitar a oração. Porque uma coisa é você fazer digamos, algo caótico. A outra coisa é você fazer algo belo. E você vê que as vestes são fundamentais. Se você vai para as religiões de matriz africana, tem as vestes próprias. Não é? Se você vai para o budismo, você tem a veste própria. Se você vai para o islamismo, você vai encontrar as vestes próprias. No catolicismo, a mesma coisa. E dentro do cristianismo, a gente vê as belas vestes que usam, por exemplo, os luteranos, os anglicanos, que seguem mais ou menos as mesmas vestes que os católicos, e mesmo aqueles que são protestantes, né, que aqui no Brasil nós chamamos de evangélicos, eles também têm a veste, que é o terno, uma veste mais contemporânea, com gravata. As pessoas estão vestidas também dignamente para a celebração. Então, as vestes fazem parte da história da civilização, como também da história do culto. Então, tudo isso deve ser apresentado para que nós, digamos assim, tenhamos essa elegância, elegancia, repito, né? Vestir-se com as vestes de Deus. Revestir-se com as vestes de Deus. Então, o templo é belo, as vestes são belas, a liturgia é bela, tudo isso para que a gente possa louvar aquele que é o Senhor da melhor maneira possível. É uma antecipação daquilo que nós teremos na grande liturgia do Reino dos Céus, que vai ser definitiva. E o padre Rodrigo fez também uma pergunta, né, na sua pergunta, sobre se há algum projeto para a preservação do nosso patrimônio. Sim, nós temos, graças a Deus, nós temos uma comissão muito boa de liturgia e patrimônio cultural aqui na nossa diocese. Várias pessoas foram convidadas, Elizabeth faz parte dessa comissão, Maurício, que é o diretor do Museu Imperial, também faz parte, não é? Nós temos Frei Alberto, que é franciscano, que é um doutor em liturgia, ele também nos ajuda. O padre Rodrigo também faz parte dessa comissão, o padre Carlinhos. Então, temos o padre Jaque, várias pessoas participam, não é, dessa comissão. Agora, o que nós desejamos é implantar um museu diocesano, para resgatar essas imagens todas que nós temos espalhadas na diocese, muitas delas guardadas em cofres ou em bancos, as joias, e nós queremos devolver isso à comunidade através de um museu. Não temos ainda uma casa apropriada. Estou aí apaixonado por uma que fica ali, né, vizinho ao Palácio Rio Negro. Vamos ver se a gente consegue um espaçozinho para apresentar à população, né? Mas a ideia também é que esse museu seja itinerante, porque a diocese ela é grande. A diocese não se resume a Petrópolis, a diocese é Teresópolis, não é São José do Vale do Rio Preto, é Guapimirim, onde está a paróquia do Padre Rodrigo, é Areal, é Magé, né? E assim por diante. Ou seja, nós queremos levar esse museu para todos os lugares.
para que as pessoas conheçam aquilo que se produziu de arte aqui em nossa diocese. Então temos esses projetos, resgatar também os nossos arquivos. Aqui em minha casa, no porão, nós temos o arquivo diocesano. Esse arquivo também nós queremos que chegue à mão dos historiadores, né? As paróquias têm os seus arquivos, enfim, unir esse patrimônio, porque nós temos livros que vão do século XVII, aqui, eu tenho guardado, né, 1600 e alguma coisa, das primeiras comunidades, quando ainda não era diocese, até o século XX, dando o grande bojo da história da nossa diocese e também da história de Petrópolis. Isso precisa ser preservado para gerações futuras. Exatamente. Né? Elizabeth tinha uma outra questão, né, Elizabeth? O que acontece? A gente está falando aqui muito sobre a questão da arte, do barroco, e eu abordei esse tema do negro porque nós estamos numa cidade, né, imperial, né? E a participação dos negros na religião, ela foi extremamente importante na própria construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Então, é assim, você trazer o conhecimento disso para a população petropolitana é extremamente importante, para que ela tenha conhecimento, né, dessa participação. Então, Dom Gregório, eu gostaria que você dissesse para a gente, né, sobre a importância. A capelinha era linda, mas ela foi colocada ao chão, né, para que fosse erguida essa igreja, né? Foi na época do bispo daqui, que era uma pessoa assim boníssima também, que eu conheci quando tinha uns 12 anos. Eu vim aqui entrevistar, tá, o bispo para o trabalho de escola. Dom Sintra. E Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra. Foi aqui nessa sala mesmo, recebeu muito bem. Meu pai era uma pessoa muito católica e me trouxe aqui, foi o primeiro contato que eu tive com ele. E a gente tem registros, né, da capelinha, né, e depois da grandiosidade, né, da igreja. Então, é como se nós não temos muitos registros. O que a gente tem hoje é a Igreja do Rosário, que a gente vê ali. Mas eu acho que a gente sempre tem que falar sobre aquele princípio, né? Sobre a participação dos negros com a esmolagem. Eles andavam com um rosário, né, no pescoço. Então, pouco que eles tinham, né, que eles recebiam depois da alforria, eles deram para a igreja. Então, eu acho importante a gente sempre pontuar isso aí, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho, porque nós temos uma identidade diferente. Nós temos uma cidade planejada, as pessoas que vinham para cá eram nobres, então traziam seus escravos, mais escravos domésticos, né? O próprio Museu Imperial tem um pequeno acervo com pulseiras, balagandãs e roupas muito bonitas, que as escravas mais bonitas os senhores gostavam de enfeitá-las, né? Então a gente não tem uma identidade assim forte como de fazendas e sofrimento e tudo isso. Mas eu acho que essa participação na igreja ela é extremamente importante para a gente poder construir, né, a história da Igreja Católica aqui. A igreja tem um belo acervo. Nós estamos falando de paramentos aqui. Quando eu assumi o arquivo da catedral, a primeira coisa que eu abri foi um armário. Quando eu abri o armário, caiu tudo em cima de mim. Aí eu falei assim, Padre Jacques, o que é isso? E ele sempre fala isso. Isso aí eu vou dar para o Padre Quinha fazer uma reciclagem. Eu falei, não, de maneira nenhuma. A documentação é linda, precisa ser preservada e muitos paramentos também que contam a história. Eu acho que esse projeto do museu vai fazer com que a gente entenda tudo isso daí, todo mundo possa contemplar essa beleza. Exatamente. Veja só, Elizabeth, você lembrou a Igreja do Rosário, né, aqui de Petrópolis, mas também a Igreja do Rosário em todo o Brasil. As igrejas do Rosário sempre estiveram ligadas ao negro católico. Agora, por exemplo, aqui em Petrópolis, eu acho que nós temos que lembrar disso, como também nas outras cidades que tem a Igreja do Rosário na nossa diocese. Veja só, a Igreja do Rosário aqui de Petrópolis foi construída com uma esmolinha, um dinheirinho que os escravos que aqui habitavam deram, né, fizeram uma caixa comum, eles doaram esse dinheiro para que fosse construída a Igreja do Rosário. E esse dinheiro foi o dinheiro que eles receberam como indenização pelo regime de escravidão, que foi um dinheiro mínimo, na verdade. Eles não receberam indenização por uma vida doada, não é, aos seus senhores, mas eles receberam aquele dinheiro, tiraram um pedacinho para construir a Igreja do Rosário. Todas as vezes que eu entro na Igreja do Rosário, aqui fica aqui, não é, no final da rua ali, ou talvez no início da Rua do Imperador, ou seja, no início da Rua do Imperador, todas as vezes que eu chego ali, eu digo, esse solo é um solo sagrado, é um solo dos negros, aqueles que construíram essa cidade. Porque foram os negros, né? Naturalmente os alemães construíram muita coisa, não é? Mas muitos negros vieram para aqui também para ajudar nas casas, né? Como eles chamavam de criadagem, né?
Então, ali estavam os criados ao lado, né, os semanários também, que podiam ser negros, brancos, ficavam ali atrás do Museu Imperial, naquela casa hoje, onde está o Palácio Grão-Pará. Então, a gente vê que ali realmente existe uma história, e em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, lá na capital. É essa história que nós precisamos preservar, né? Todas as histórias, né? Todo mundo que contribuiu para construir essa história maravilhosa da arte, que está ligada à liturgia, que está ligada à construção de uma igreja, que está ligada aos documentos que nós temos, mas tudo isso foi feito por uma única coisa, por uma história ligada àquele que é o Senhor. Tudo por causa de Jesus Cristo, né? Toda essa história foi construída, não é, entre altos e baixos, por causa de um só Senhor, que é Jesus Cristo. E eu acho que essa beleza, e essa beleza que nós devemos apresentar o tempo todo para as pessoas, para que elas, enxergando essa beleza, lutem pela preservação dessa mesma beleza. Porque o que acontece, às vezes nós nos esquecemos que quando a gente não conhece a história, a gente se torna um povo escravo. Quando a gente conhece a nossa história, as nossas origens, pode ser até uma origem de pobre, etc., mas quando a gente conhece essas origens, a gente é capaz de lutar pela transformação da sociedade onde nós vivemos. Portanto, conhecer a história, conhecer a arte sacra, conhecer a história da igreja, conhecer como foi esse crescimento, nós temos milhares de livros que podemos ler para ter esse conhecimento. Com isso, a gente vai aprender a amar a história do lugar onde nós vivemos, a história da igreja, e quem sabe amar ainda mais aquele que nos deu a possibilidade de construir a beleza dessa história. É isso aí. Estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa. Quero agradecer aqui a Elizabeth, agradecer também ao Padre Rodrigo, que se dispuseram a vir aqui ao nosso programa para falar um pouco sobre arte sacra. Foi muito bom o programa. Agradecer também o Dom Gregório, que nos recebe aqui, né, sempre na sua casa toda semana. E, como tradicionalmente o senhor faz, gostaríamos de ouvir mais uma historinha sua e a sua bênção no final do programa. Pois não, Márcio, eu quero agradecer a você, Márcio, ao Padre Rodrigo, a Elizabeth pela alegria desse nosso bate-papo, né? E já que Elizabeth tocou 2 vezes sobre essa questão ligada ao homem negro, eu gostaria de contar uma história que tem a ver com o homem negro, acho que tem a ver também assim um pouco com aquilo que a gente refletiu aqui, né? Essa beleza dessa história na qual nós estamos envolvidos. Dizem que certa feita, os homens das diferentes raças e etnias resolveram fazer uma festa. Lá estavam os negros, lá estavam os brancos, lá estavam os amarelos, lá estavam os vermelhos. E fizeram uma grande confraternização. Mas os brancos ficavam com os brancos, os negros com os negros, os vermelhos com os vermelhos, os amarelos com os amarelos. Mas o homem sempre tem, nessas festas, tem sempre alguém querendo ganhar o dinheirinho, disse, olha, eu vou ganhar o dinheirinho, eu vou fazer balões com a cor das raças, e as pessoas querendo homenagear suas raças, elas vão comprar esses balões. Pois bem, ele fez aqueles balões, mas as pessoas estavam tão envolvidas com a festa que ninguém olhou. Ele disse, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou cortar um balão vermelho e vamos ver o que vai acontecer. Ele cortou um fio do balão vermelho e aquela bexiga, não é? Aquele balão subiu. Quando os índios viram aquele balão, disseram, poxa, homenagem à nossa raça. Foram lá e compraram todos os balões vermelhos que aquele homem fez. E ele disse, agora eu vou fazer a mesma coisa com um balão amarelo. Ele cortou o balão amarelo. Quando o balão amarelo começou a subir, os orientais, os japoneses, chineses, meu Deus, é uma homenagem à nossa raça. Vamos comprar esses balões. E compraram todos os balões amarelos. E ele disse, agora eu tenho que fazer a mesma coisa para os homens brancos. Cortou o cortão de um balão branco, o balão subindo, os brancos logo foram lá e compraram todos os balões. Mas um racista chegou perto daquele homem e, de uma forma irônica, perguntou, meu senhor, se o senhor cortar esse balão de cor preto, ele vai subir? Aí o homem não teve dúvida. Pegou a tesoura, cortou o fio e o balão de cor negra, de cor preta, subiu, não é? E aquele homem falou para o racista, meu irmão, o que faz um balão subir não é a cor do balão, mas o que existe dentro dele. Portanto, que nenhum de nós esqueça, não é? Quando abrirem a nossa barriga, todos nós somos iguais. Essa diferença é muito louca, porque não existem raças, existe apenas uma raça, que é a raça humana, não é? E Deus, quando nos criou, nos amou a todos sem distinção. O racista é sempre um louco, é sempre um burro. E aceite nesse momento a minha bênção, pedindo a Deus
que nós cada vez mais sejamos unidos para construir a beleza, Bet El Tzah, ou seja, o brilho da casa de Deus, e a elegância, Gan Tzia, ou seja, revestir-se da veste de Deus, que nós sejamos tão belos e tão elegantes diante daquele que é o Senhor. E assim, invocando o nome do Senhor, eu o abençoo, eu a abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.